Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, a maquinaria do Terceiro Reich desmoronou. Com a rendição alemã, os soldados da SS, uma das organizações mais temidas do regime nazista, enfrentaram diferentes destinos. Alguns foram capturados e julgados, outros conseguiram desaparecer durante décadas, enquanto um grupo reduzido se reintegrou à sociedade com identidades falsas. No entanto, a queda do Reich não significou o fim de seu legado, nem impediu que muitos de seus responsáveis escapassem da justiça. Ao longo dos anos, os aliados, o Mossad e diversas agências de inteligência empreenderam uma caçada global contra os responsáveis pelo Holocausto e outros crimes de guerra. Desde os julgamentos de Nuremberg até missões secretas na América do Sul e no Oriente Médio, a perseguição se estendeu por mais de 7 décadas. Como foram perseguidos e qual destino tiveram os criminosos de guerra nazistas? O Reich em ruínas. O caminho para a derrota. Para o final de 1944, tanto o eixo quanto os aliados entendiam que a balança da guerra se inclinava de maneira irreversível contra a Alemanha nazista. O que um dia foi um regime sólido começou a desmoronar rapidamente. Hitler perdeu o domínio sobre suas tropas e dentro de seu próprio círculo surgiram conspirações. A Operação Valkyria, idealizada como um mecanismo de emergência para assegurar a continuidade do comando em caso de crise extrema, acabou se transformando em uma tentativa de assassinato contra Hitler por parte de oficiais de alta patente. Sua eliminação era chave para executar o golpe e permitir que o exército ficasse liberado do juramento de lealdade ao Führer. No entanto, a conspiração fracassou, mantendo Hitler no poder até o colapso total em 1945. Enquanto britânicos e estadunidenses avançavam na libertação da França, as tropas soviéticas iniciavam sua ofensiva final a partir do leste. No início de 1945, aproximavam-se rapidamente da capital alemã. Os altos comandos nazistas entravam e saíam do bunker do Führer, sem encontrar uma forma eficaz de deter a sangrenta derrota de suas forças. O bombardeio implacável obrigou várias cidades a capitular, deixando claro que o sonho de Hitler de um domínio absoluto estava se desmoronando. Berlim, o símbolo do regime, transformou-se no epicentro da batalha. Refugiado em sua fortaleza subterrânea, Hitler começou a se desconectar completamente da realidade. Joseph Goebbels, encarregado da propaganda, o mantinha em uma bolha de ilusões com relatórios fictícios sobre vitórias inexistentes, enquanto a artilharia soviética ressoava a pouca distância. A população civil enfrentava um cenário devastador. Os suprimentos básicos eram insuficientes, as infraestruturas estavam em ruínas e a maioria buscava refúgio em bunkers ou fugia para as zonas rurais. Os líderes regionais do Partido Nazista, em um ato de negação, agarravam-se ao poder, impondo medidas brutais contra quem tentava desertar ou demonstrava descontentamento. Mesmo dentro da cúpula nazista, a fragmentação era evidente. No dia 23 de abril, Hermann Göring enviou uma mensagem a Hitler propondo assumir a liderança, o que desencadeou a fúria do ditador, que o acusou de traição. Sem outra alternativa, Göring empreendeu fuga rumo ao sul com a esperança de negociar uma rendição com os aliados. Por outro lado, Heinrich Himmler, líder da SS, tentou chegar a um acordo em segredo com os ocidentais, mas foi capturado e posto sob custódia, onde terminou seus dias como prisioneiro. Durante a madrugada do dia 29 de abril, com o destino selado, Hitler contraiu matrimônio com Eva Braun e deixou por escrito seu testamento final. As alarmantes notícias sobre a iminente chegada das tropas soviéticas ao bunker não cessavam. Às 3h30 da tarde do dia 30, uma forte detonação sacudiu o refúgio subterrâneo. Os soldados da SS ingressaram no gabinete do Führer e encontraram tanto Hitler quanto Eva sem vida. Seus seguidores mais próximos, seguindo ordens precisas, asseguraram-se de incinerar os corpos para evitar que os exércitos aliados os capturassem. E assim ocorreu. Jamais foram encontrados. O anúncio do falecimento de Hitler mergulhou a Alemanha em um caos absoluto. Joseph Goebbels e sua esposa Magda decidiram seguir o mesmo destino, e não foram os únicos.
Antes disso, asseguraram-se de que seus 6 filhos jamais fossem tomados pelo inimigo. No dia 2 de maio, quando Berlim já estava completamente sitiada, os soldados soviéticos tomaram o edifício do Reichstag e hastearam a bandeira vermelha no alto. Naquele momento, o domínio nazista deixou de existir em termos práticos. Apesar da queda da capital, os enfrentamentos em diferentes pontos da Alemanha continuaram durante alguns dias a mais. Finalmente, no dia 7 de maio, o grande almirante Karl Dönitz, que havia assumido como líder do Reich após a morte de Hitler, assinou a rendição incondicional, selando o fim da guerra na Europa. No entanto, a paz não chegou de imediato. Naquele instante, os aliados começaram uma intensa perseguição para capturar e julgar os responsáveis do regime nazista que tentavam desaparecer e escapar o mais longe possível da Alemanha. Alguns dos colaboradores mais próximos do Terceiro Reich, como Martin Bormann, Heinrich Himmler e Robert Ley, preferiram desaparecer antes que enfrentar um julgamento em Nuremberg. Outros decidiram se entregar com a esperança de obter clemência. Hermann Göring, que havia sido preso por planejar um golpe contra Hitler, ficou em liberdade no dia 5 de maio após ser resgatado por uma unidade da Luftwaffe. Logo em seguida, dirigiu-se diretamente às linhas estadunidenses para se entregar, confiando que o trato com os norte-americanos seria mais benévolo do que com os soviéticos. Provavelmente, essa decisão lhe permitiu permanecer vivo, já que o Exército Vermelho não costumava demonstrar piedade com os oficiais nazistas que caíam em suas mãos. A perseguição aos nazistas no continente europeu. Antes que a Segunda Guerra Mundial chegasse ao fim, as potências aliadas já haviam elaborado um plano para julgar os responsáveis do regime nazista por meio de um tribunal internacional. Isso implicava não apenas a detenção do maior número possível de oficiais e funcionários do Terceiro Reich, mas também a obtenção de testemunhas-chave que pudessem depor contra eles. Entre estas últimas figuravam, é claro, as esposas de alguns dos altos comandos. Gerda, esposa de Martin Bormann, tentou escapar da Alemanha junto a seus 9 filhos. Em meio ao caos provocado pela entrada das tropas soviéticas em Berlim, fez-se passar por diretora de um orfanato, vestindo alguns de seus filhos como se fossem órfãos. Com essa identidade falsa, conseguiu embarcar em um ônibus escolar e cruzar a fronteira para a Itália, onde encontrou refúgio no Tirol do Sul. Lá foi recebida por um dirigente local do Partido Nazista, que lhe proporcionou um esconderijo e se encarregou de resguardar documentos sensíveis que ela levava consigo. Finalmente, a família se estabeleceu em um pequeno povoado a cerca de 50 quilômetros de Bolzano. Apesar de ter se livrado temporariamente da captura, a saúde de Gerda deteriorava-se rapidamente devido a um câncer de ovário, o que tornava urgente uma cirurgia. Seu paradeiro, no entanto, não passou despercebido. Agentes de inteligência aliados a localizaram e notificaram as forças britânicas presentes na região. Um médico local, ao ser interrogado, informou sobre seu estado de saúde e sua localização. Pouco depois, um oficial britânico apresentou-se em sua residência. Assustada, acreditou que seria enviada para um campo de prisioneiros, mas o oficial assegurou-lhe que não corria perigo. Em vez de ser presa, foi levada para um hospital militar em Merano. Apesar da intervenção cirúrgica, sua condição não melhorou e faleceu no dia 23 de março de 1946, meses antes de completar 37 anos. Alguns membros de menor escalão dentro do regime nazista, ao perceberem que sua única opção para sobreviver era colaborar com os vencedores, decidiram cooperar com o Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos, a futura CIA. Um caso representativo foi o de Wilhelm Hüttel, que havia sido major da SS na Áustria. Com doutorado em História, passou a maior parte de sua carreira trabalhando como agente tanto da Polícia de Segurança quanto da SS. Quando a guerra se aproximava de seu desfecho, Hüttel compreendeu que a derrota alemã era inevitável. Por isso, realizou várias viagens à Suíça para reunir-se com o chefe da estação do OSS em Berna. Buscava obter o favor dos norte-americanos, oferecendo-lhes informações sobre os planos militares do eixo para uma última defesa nos Alpes e sobre as reservas de ouro ocultas nas montanhas austríacas. No entanto, os acontecimentos avançaram mais rapidamente do que o previsto. Antes de concretizar um acordo, as tropas soviéticas já estavam próximas de Berlim.
Em maio de 1945, tentou cruzar para a Suíça, mas a presença de tropas francesas na fronteira impediu sua passagem. Detido em Liechtenstein, optou por regressar à Áustria em busca de um lugar seguro. Finalmente, nesse mesmo mês, entregou-se às forças norte-americanas em Bad Aussee. Posteriormente, foi transferido para a Alemanha e, em outubro de 1947, foi enviado ao Lager Klesheim, em Salzburgo. Durante esse tempo, Hüttel tornou-se uma testemunha-chave nos julgamentos de Nuremberg, fornecendo informações relevantes para a acusação. Em dezembro de 1947, foi libertado como parte de um acordo com os serviços de inteligência dos Estados Unidos, após o qual começou a colaborar com eles em tarefas de espionagem contra o Partido Comunista da Áustria. Nos anos posteriores, além de continuar seu trabalho em inteligência, dedicou-se à escrita e publicou diversos livros. Nem todos os membros do regime nazista conseguiram evadir a justiça. Rudolf Höss, conhecido por dirigir o campo de concentração de Auschwitz e responsável pela morte de mais de 2,5 milhões de judeus, conseguiu manter-se oculto durante quase 5 meses, após a queda do Terceiro Reich. Para evitar ser descoberto, adotou uma identidade falsa e estabeleceu-se como camponês em uma zona rural do norte da Alemanha, perto da fronteira dinamarquesa. Sua captura ocorreu quando as forças norte-americanas detiveram primeiro sua esposa. Durante o interrogatório, ela forneceu a informação que permitiu localizá-lo. 2 unidades do exército cercaram a fazenda onde ele se escondia e o encontraram completamente desprevenido, ainda vestido com roupa de dormir. Após sua prisão, foi transferido para Auschwitz, onde enfrentou sua sentença. Ali mesmo, a pouca distância da casa onde havia vivido com sua família até 1945, foi realizada sua execução. Fugitivos do Reich. A fuga organizada. No dia 3 de julho de 1946, um relatório do Corpo de Contra-Inteligência do Exército dos Estados Unidos foi enviado ao presidente. Nele afirmava-se que os nazistas haviam elaborado rotas de fuga desde pelo menos 1944. Essa estratégia foi batizada como Odessa, um acrônimo para a organização de antigos membros da SS. Até hoje, não há certeza se foi um esforço coordenado pelo governo nazista ou uma série de planos independentes executados por diferentes grupos dentro do regime. No entanto, o que é um fato é que essas rotas permitiram que muitos nazistas deixassem o país sem serem detectados, com um sucesso surpreendente. Só na Argentina, estima-se que se refugiaram pelo menos 300 ex-militares do Terceiro Reich. Outras nações onde encontraram asilo incluíram o Brasil, o Paraguai e alguns países do Oriente Médio. No total, cerca de 10.000 pessoas vinculadas ao Partido Nazista deixaram a Alemanha antes que terminasse 1945. Alguns historiadores apontaram a participação de instituições como a Cruz Vermelha, o Vaticano e até mesmo o Exército dos Estados Unidos nessa fuga em massa. No entanto, em meio à devastação do pós-guerra, controlar cada saída do país revelou-se uma tarefa quase impossível. Para iludir as autoridades, muitos fugitivos recorreram a identidades falsas, passaram-se por deslocados ou solicitaram ajuda a diferentes organizações. Só anos mais tarde, a CIA, o Mossad e o MI5 tomaram medidas concretas para localizar, identificar e deter esses criminosos em diversas partes do mundo. A prioridade imediata após o conflito era estabilizar a região e reconstruir o que restava da Alemanha. Se Odessa existiu como uma estrutura organizada ou apenas na mente dos agentes de inteligência dos Estados Unidos, as redes que ajudaram milhares de nazistas a fugir foram uma realidade inegável. Nos primeiros anos após a guerra, calcula-se que cerca de 90% dos fugitivos escaparam pelos Alpes até a Itália, de forma semelhante ao que fez Gerda Bormann. O primeiro destino costumava ser a região do Tirol do Sul, no norte da Itália. Lá, muitos nazistas encontraram refúgio temporário em mosteiros católicos, entre eles o da Ordem Teutônica em Merano, o dos Capuchinhos perto de Bressanone e o dos franciscanos nas proximidades de Bolzano. Esse caminho de fuga foi denominado a Rota dos Mosteiros, o que contribuiu para o mito de que o Vaticano e o Papa Pio XII desempenharam um papel fundamental na proteção de criminosos de guerra,
Não era uma ideia absurda, pois era bem sabido que Pio XII via o comunismo como a maior ameaça à Igreja e ao mundo ocidental. No Tirol do Sul, padres forneciam documentos que confirmavam a identidade dos fugitivos, embora os dados neles contidos fossem completamente falsos. Esses escritos permitiam aos foragidos obter passaportes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha sem maior escrutínio. Entre 1945 e 1951, foram emitidos pelo menos 120 mil desses documentos. No entanto, muito antes do fim da década, as autoridades dos Estados Unidos já sabiam o que estava acontecendo. Em 1946, após uma fuga em massa de um campo de prisioneiros de guerra em Rimini, soldados norte-americanos descobriram que ex-oficiais da SS estavam escondidos em mosteiros locais e obtinham documentos de viagem emitidos pela Cruz Vermelha. Mesmo antes desses acontecimentos, após a chegada das tropas norte-americanas a Roma, alguns religiosos da Geórgia obtiveram autorização do Papa para estabelecer um seminário na cidade. Meses depois, as autoridades aliadas começaram a notar um fato incomum. Vários dos seminaristas pareciam estar em relacionamentos amorosos. Após uma inspeção minuciosa, descobriu-se que o local servia como refúgio para oficiais da SS, que haviam instalado no porão uma estação de rádio com tecnologia avançada. Ao examinar a implicação do Vaticano na proteção de criminosos nazistas, destaca-se o nome de Alois Rudal. Esse bispo austríaco havia manifestado abertamente sua afinidade com o regime hitlerista e, posteriormente, justificou suas ações afirmando que muitos dos perseguidos eram inocentes. Defendia que fornecer-lhes documentação falsa era uma decisão correta. No entanto, o destino mais acessível e conveniente para a fuga dos nazistas foi a Espanha, governada naquele período pelo generalíssimo Francisco Franco. Devido à ausência de registros oficiais precisos, é difícil determinar quantos ex-membros do regime nazista encontraram refúgio ali. No entanto, o surgimento de numerosas organizações neonazistas no país nas décadas seguintes sugere que foram vários milhares. Um dos refugiados mais conhecidos foi Léon Degrelle, comandante da SS Valona belga. De seu esconderijo em Málaga, pronunciou-se repetidas vezes sem jamais ser submetido a um processo judicial por seus crimes de guerra. No entanto, nos anos 80 enfrentou acusações relacionadas à negação do Holocausto. Stille-Hilfe, a rede silenciosa da SS. Ao contrário da Odessa, existiu outra organização chamada Stille-Hilfe, ou Ajuda Silenciosa, que operou dentro da Alemanha e em outras nações após a Segunda Guerra Mundial. Seu propósito era oferecer apoio a ex-membros da SS que haviam sido detidos, condenados ou que se encontravam foragidos. Proporcionavam assistência jurídica, facilitavam recursos e, em muitos casos, ajudavam a se esconder ou a escapar. Através dessa rede, centenas e até milhares de nazistas conseguiram fugir para a América do Sul e o Oriente Médio. Em 1951, a Stille-Hilfe adquiriu status legal como organização sem fins lucrativos, o que lhe permitiu receber financiamento por meio de doações. Seu ato fundacional ocorreu em Munique, cidade que 3 décadas antes havia sido o berço do Partido Nazista. Desde o início dos julgamentos de Nuremberg, o grupo tentou influenciar a opinião pública para evitar penas de morte. Utilizavam campanhas midiáticas, cartas pessoais e coletivas, assim como diversos abaixo-assinados, para apresentar os acusados como vítimas. A representação legal dos detidos ficou a cargo de Rudolf Aschenauer, que também gerenciava pedidos de clemência e apelações de sentenças. A organização promovia benefícios como permissões carcerárias, compensações econômicas e auxílio para as famílias dos prisioneiros. Não se limitavam a oferecer apoio humanitário, mas também impulsionavam atividades revisionistas, organizando reuniões e enviando reivindicações às autoridades. No entanto, uma de suas ações mais sigilosas foi a ajuda direta na evasão de criminosos nazistas. Um dos beneficiados por essa rede foi Johann von Leers, um destacado integrante das Waffen-SS e editor influente dentro do Ministério da Propaganda. Ao término do conflito, escapou para a Itália e viveu lá por 5 anos. Em 1950, transferiu-se para a Argentina, onde continuou com sua atividade ideológica.
Durante esse tempo, colaborou com Der Weg, uma publicação de tendência nazista fundada em Buenos Aires em 1947. Sua postura lhe valeu o reconhecimento de Haj Amin al-Husseini, o grande mufti de Jerusalém, que o elogiou por seu apoio ao nacionalismo árabe. Essa relação influenciou sua decisão de converter-se ao Islã e estabelecer-se no Egito, onde atuou como assessor do governo de Abdel Nasser na redação de materiais propagandísticos. Outro indivíduo que conseguiu fugir com o apoio da Stille Hilfe foi Erich Priebke. Seu nome é lembrado por sua participação na execução em massa de civis nas cavernas ardeatinas, próximas a Roma. No dia 24 de março de 1944, mais de 330 pessoas foram levadas até esse local. Com as mãos atadas, escutavam seus nomes antes de serem conduzidas em grupos de 5 ao interior da caverna. Priebke, que supervisionou o procedimento, usou uma metralhadora italiana para assassinar 2 vítimas. O massacre foi concluído antes do anoitecer e, posteriormente, o acesso às cavernas foi selado com explosivos. Ao contrário de outros nazistas que se refugiaram na Itália, ele optou por dirigir-se à Letônia antes de embarcar em um navio com destino à Argentina, onde estabeleceu-se em Bariloche sob a identidade de Otto Pape. Durante quase 50 anos, conseguiu permanecer no anonimato, até que em 1995 foi descoberto e extraditado para a Itália. 3 anos mais tarde, recebeu uma condenação à prisão perpétua e passou seus últimos dias em prisão domiciliar até seu falecimento no dia 11 de outubro de 2013. Walter Rauff projetou as macabras câmaras de gás móveis, nas quais os gases tóxicos dos motores eram canalizados para o compartimento traseiro de caminhões modificados. Segundo o relatório de sua captura, é-lhe atribuída a morte de pelo menos 97 mil pessoas. Em 1949, fugiu com a esposa e os filhos, seguindo uma rota clandestina que o levou primeiro a Quito, no Equador, e depois ao Chile. Em 1963, a Alemanha Ocidental solicitou sua extradição, mas as autoridades chilenas recusaram o pedido, argumentando que os crimes pelos quais ele era acusado haviam prescrito conforme a legislação local. Em território chileno, prosperou economicamente na indústria alimentícia e faleceu de um infarto no dia 14 de maio de 1984. Franz Stangl, antigo comandante da SS e peça-chave no programa de eutanásia T4, trabalhou na Volkswagen Brasil durante 16 anos, antes de ser detido em 1967. Antes de sua captura, supervisionou as instalações de extermínio onde perderam a vida centenas de milhares de pessoas. Destacava-se por sua absoluta indiferença e falta de remorso, o que facilitava sua atuação nos campos de Treblinka, Sobibor e Trieste. Uma vez preso, enfrentava um julgamento, mas faleceu de uma falha cardíaca em 1970 e antes de receber sua sentença. Josef Mengele, de Auschwitz à clandestinidade. Para alguns membros de menor hierarquia dentro do regime nazista, sua captura não era prioritária, pois o custo para localizá-los superava a gravidade de seus delitos. No entanto, em casos como o de Josef Mengele, suas atrocidades eram tão indescritíveis que nenhum esforço parecia excessivo se com isso fosse possível garantir sua prisão perpétua. Durante a guerra, seu nome não figurava entre os mais reconhecidos, mas após o conflito, seus crimes vieram à tona, revelando sua brutalidade. Somente então os aliados descobriram a magnitude de seu sadismo, executado sob a desculpa da pesquisa científica. Seu papel em Auschwitz foi determinante, pois decidia quem seria enviado diretamente à câmara de gás e quem conservaria a vida temporariamente. Para Mengele, os idosos, doentes, mulheres grávidas e crianças eram descartáveis, enquanto aqueles em melhor estado físico podiam ser utilizados em seus experimentos. Esses prisioneiros eram obrigados a se despir, tinham suas cabeças raspadas e depois eram levados ao hospital para serem submetidos a seus estudos. Sua principal obsessão era o que denominava higiene racial, uma doutrina pseudocientífica que pretendia justificar a suposta superioridade da raça ariana sobre as demais. Seus experimentos com gêmeos são tristemente célebres. Submetia-os a intervenções sem anestesia,
amputava membros saudáveis, introduzia vírus em seus organismos e provocava infecções deliberadas em suas feridas. Buscava analisar como os corpos daqueles que considerava inferiores reagiam à dor, às doenças e ao estresse extremo. Ao saber da morte de Hitler, Mengele uniu-se a um grupo de soldados alemães que se dirigia à Baviera, sob controle das forças dos Estados Unidos. Desarmados e desorientados, foram presos e levados ao campo de prisioneiros de guerra de Schauenstein, a cerca de 120 quilômetros de Nuremberg. Lá, Mengele reencontrou-se com o Dr. Kaller, um velho conhecido. Como os soldados norte-americanos desconheciam sua verdadeira identidade e ele se apresentou como Joseph Memling, conseguiram enganar seus captores. Além disso, evitou ser identificado como membro da SS, já que nunca permitiu que tatuassem seu grupo sanguíneo no braço, algo comum entre os oficiais dessa unidade. Graças a isso, ele e Kaller foram libertados, considerados simples médicos sem antecedentes graves. Após sua libertação, Mengele dirigiu-se a Auschwitz com a intenção de recuperar suas anotações, que considerava valiosas. Em seguida, conseguiu fugir cruzando a fronteira sul até a Itália, onde chegou a Gênova em 1949. Lá conseguiu um passaporte da Cruz Vermelha em nome de Helmut Gregor. Em julho do mesmo ano, embarcou rumo à Argentina, estabelecendo-se em Vicente Lopes. Durante sua estadia no país sul-americano, trabalhou primeiro como carpinteiro e depois na venda de máquinas agrícolas. Convencido de que ninguém o procurava, utilizava seu verdadeiro nome sem temor. No entanto, em 1958, foi interrogado junto com outros médicos por suspeitas de exercer a medicina sem autorização após a morte de uma jovem em um procedimento abortivo. Nenhuma acusação foi apresentada contra ele, mas isso o fez refletir sobre o perigo de ser identificado. Para evitar uma possível captura, decidiu mudar-se para o Paraguai, onde em 1959 obteve a cidadania sob o nome de José Mengele. Seu nome apareceu em diversas ocasiões durante os processos judiciais de Nuremberg na segunda metade da década de 1940, mas os aliados presumiram que ele provavelmente havia falecido. Apenas nos anos 60, o Mossad iniciou sua busca com a intenção de capturá-lo e levá-lo à justiça em Israel. As investigações realizadas no Paraguai não forneceram indícios claros sobre seu paradeiro. Além disso, as tentativas de rastrear sua correspondência com Marta, sua esposa residente na Itália, foram infrutíferas. Os agentes infiltrados enviados à América do Sul conseguiram chegar até uma região rural nos arredores de São Paulo, onde identificaram um homem europeu que poderia ser Mengele. No entanto, diante da falta de certeza absoluta, o Mossad optou por encerrar a operação em 1962. Essa decisão permitiu que um dos mais infames criminosos do nazismo, conhecido como o Anjo da Morte, passasse o restante de seus dias sem ser incomodado no sul do Brasil. Em 1979, enquanto nadava, sofreu um derrame cerebral e se afogou. Klaus Barbie, a proteção de um carrasco nazista. Quando os alemães tomaram o controle da França, Klaus Barbie, um oficial de inteligência da SS, foi enviado inicialmente a Dijon. Pouco depois foi transferido para Lyon, onde instalou sua base de operações no Hotel Terminus. Nesse local, submetia prisioneiros, tanto adultos quanto crianças, a brutais sessões de tortura. Além disso, adestrava cães pastores alemães para que atacassem os detidos sem distinção de gênero. Seu comportamento impiedoso lhe valeu o apelido de Carniceiro de Lyon. Estima-se que foi o responsável direto pela morte de 14 mil pessoas em território francês. Com o fim da guerra, o governo provisório da França o condenou à pena capital à revelia, pois seu paradeiro era desconhecido. Mais tarde, descobriu-se que havia estado sob custódia das forças dos Estados Unidos, o que levou a França a exigir sua entrega. No entanto, em vez de atender ao pedido, os norte-americanos o ajudaram a fugir para a Bolívia, onde passou as 3 décadas seguintes com uma nova identidade, Klaus Altmann. Lá, colaborou com o Corpo de Contra-Inteligência dos Estados Unidos, que naquele momento buscava conter a expansão do comunismo na América Latina. Barbie também manteve estreitos laços com governos militares na Bolívia e no Peru, onde afirmava ter contribuído para a perseguição a Che Guevara. Em 1971, enquanto visitava o Peru,
Sua verdadeira identidade foi descoberta por grupos franceses dedicados a localizar nazistas foragidos. No entanto, como não existia um acordo de extradição entre França e Bolívia, permaneceu a salvo. Um ano depois, um jornalista viajou até La Paz para entrevistá-lo. Quando lhe perguntaram se era o criminoso de guerra alemão, negou rotundamente qualquer relação com esse nome. Mesmo quando lhe mostraram imagens de vítimas que haviam sofrido sob seu comando, insistiu em que não reconhecia ninguém. Contudo, ao devolver as fotografias, deixou suas impressões digitais, o que permitiu confirmar sua verdadeira identidade. Apesar disso, a extradição continuou sendo rejeitada pelo governo boliviano. A situação mudou quando um novo governo democrático assumiu o poder e permitiu sua prisão. Posteriormente, foi enviado à França para enfrentar a justiça. Em 1984, foi processado pelas atrocidades cometidas durante seu tempo à frente da Gestapo em Lyon, entre 1942 e 1944. Entre seus piores crimes, destacou-se a batida da Rue Sainte-Catherine, quando ordenou a captura de 86 judeus, que foram enviados a campos de extermínio. Para realizar a operação, escolheu uma terça-feira, já que nesse dia uma federação judaica oferecia assistência e comida gratuita. Primeiro, deteve os trabalhadores do local e depois prendeu cada pessoa que entrava no edifício. Nenhuma delas voltou para casa. As vítimas foram deportadas para Bergen-Belsen, Sobibor e Auschwitz, e apenas 3 conseguiram sobreviver. No dia 4 de julho de 1987, Klaus Barbie foi declarado culpado e recebeu prisão perpétua. 4 anos depois, aos 77 anos, faleceu em uma prisão de Lyon devido à leucemia e a um câncer na coluna e na próstata. Tanto Barbie quanto Wilhelm Hüttel faziam parte do reduzido grupo de criminosos nazistas que foram recrutados por agências dos Estados Unidos, como o Corpo de Contra-Inteligência. Outro colaborador foi Robert Jan Verbellen, um membro da SS Flamenga responsável por pelo menos 101 assassinatos na Bélgica durante a guerra. Verbellen, além de ordenar execuções, realizou ataques com granadas em bares e cafés. Em 1946, as autoridades dos Estados Unidos o contrataram na Áustria para trabalhar no Projeto Newton, cujo objetivo era infiltrar o Partido Comunista Austríaco. Em 1959, conseguiu a cidadania austríaca, mas em 1965 enfrentou um julgamento por crimes de guerra. Apesar das provas, foi absolvido e pôde viver livremente até seu falecimento em 1990. O caso de Verbellen evidenciou 2 realidades. Primeiro, que o governo dos Estados Unidos nem sempre teve como prioridade processar criminosos nazistas. Segundo, que se os judeus israelenses queriam que esses indivíduos enfrentassem a justiça, teriam de encarregar-se disso por conta própria. Herbert Kukurs, a queda de um assassino. Durante a década de 1960, Israel tomou a decisão de fazer justiça sem depender de tribunais internacionais. A inteligência exterior israelense, conhecida como Mossad, encarregou-se de localizar e eliminar Herbert Kukurs. Esse homem, apelidado de Carniceiro de Riga, estava implicado na execução de pelo menos 30 mil judeus na Letônia. Sua eliminação, cuja autoria nunca foi oficialmente reconhecida por Israel, foi planejada para expor suas atrocidades e demonstrar que os criminosos nazistas não ficariam impunes. Também serviu como advertência para aqueles que ainda permaneciam sem prestar contas. Antes do conflito, Kukurs era uma figura respeitada na Letônia. Comparavam-no a Charles Lindbergh devido às suas conquistas na aviação. Em 1933, pilotou um aeroplano que ele próprio montou, percorrendo a distância entre a Letônia e a colônia britânica de Gâmbia. No final de 1939, realizou outra viagem de longo alcance, desta vez até a Palestina. Tudo mudou quando, em 1940, o país ficou sob controle soviético após o Pacto Molotov-Ribbentrop. Um ano depois, a invasão alemã da URSS trouxe consigo o domínio nazista sobre a Letônia. Para alguns, os alemães representavam uma esperança diante da repressão soviética, mas para a população judaica significavam uma ameaça mortal. Em Riga, os nazistas estabeleceram um sistema de perseguição e extermínio, no qual Kukurs se destacou como um dos mais cruéis colaboradores.
Durante a ocupação, tornou-se o braço direito do Grupo Comando Arais, uma força paramilitar composta por 300 letões que perseguiram e assassinaram milhares de judeus. A brutalidade da organização era extrema. Atiravam indiscriminadamente nas ruas, matavam por diversão e saqueavam suas vítimas. Há registros que vinculam Kukurs ao massacre de Rumbula, ocorrido no dia 30 de novembro e no dia 8 de dezembro de 1941, onde aproximadamente 25 mil pessoas foram executadas nas imediações da floresta de mesmo nome. Ao final da guerra, assim como muitos criminosos nazistas, fugiu para a América do Sul. Ao contrário de outros fugitivos, não mudou sua identidade. Chegou ao Brasil utilizando seu verdadeiro nome e passou a se relacionar com membros da comunidade judaica local. Apresentava-se como um refugiado político que supostamente havia salvado judeus durante o Holocausto, uma mentira que por um tempo alguns acreditaram. No entanto, com o passar dos anos, sua história foi desmentida e seu passado o alcançou. Seu caráter egocêntrico o levou à perdição, já que nunca tentou realmente se esconder. Suas declarações públicas e sua proximidade com a comunidade judaica chamaram a atenção do Mossad, que logo localizou seu paradeiro. Embora inicialmente se esperasse que enfrentasse um julgamento na Alemanha, isso nunca aconteceu. Em 1965, os agentes israelenses elaboraram um plano para capturá-lo. Um agente infiltrado do Mossad conseguiu convencer Kukurs a viajar até o Uruguai com a promessa de iniciar um negócio relacionado à aviação. A oferta parecia irrecusável, o que levou Kukurs a aceitar sem hesitar. Seu contato, que se apresentou como Anton Künzle, na verdade era Yaakov Meidad, um veterano do Mossad conhecido por ter participado da captura de Adolf Eichmann na Argentina em 1960. No meio do ano de 1965, Meidad enviou-lhe um telegrama desde Montevidéu, convocando-o para uma casa recém-alugada por um suposto empresário vienense em uma zona isolada. Quando Kukurs cruzou a porta, um grupo de homens o surpreendeu. O letão tentou resistir com todas as forças. Chegou a morder com tamanha intensidade o dedo de um dos agressores que quase o arrancou. No entanto, a luta terminou quando um dos atacantes o golpeou na cabeça com um martelo, deixando-o indefeso. Nesse momento, Kukurs implorou para que o deixassem falar antes que tomassem uma decisão sobre seu destino. Ninguém respondeu ao seu apelo. 2 disparos na cabeça, com uma pistola equipada com um silenciador, acabaram com sua vida instantaneamente. O cadáver apareceu dentro de um baú no dia 6 de março. Tinha múltiplos ferimentos de bala no corpo e a estrutura óssea de seu crânio havia sido destruída. Junto ao corpo, foram encontrados documentos que o vinculavam aos massacres do gueto de Riga. Adolf Eichmann, a missão que mudou a justiça. Capturar Adolf Eichmann foi muito mais complicado do que prender Kukurs. Ele conseguiu ocultar bem seus rastros enquanto fugia para a Argentina, mas no fim, seu comportamento o denunciou. Nascido em Solingen em 1906, chegou a ser um alto comando dentro da SS quando estourou a Segunda Guerra Mundial, e cumpriu seu papel com absoluta dedicação. Nos últimos anos do conflito, sua principal responsabilidade foi organizar a deportação em massa de judeus para os campos de extermínio e desenhar a estratégia do genocídio na Europa, seguindo os acordos da Conferência de Wannsee em 1942. Embora raramente tenha colocado os pés em campos de concentração, seu papel foi fundamental na execução do Holocausto, o que o tornou responsável por milhões de mortes. No dia 24 de dezembro de 1944, Eichmann abandonou Budapeste pouco antes de os soviéticos conseguirem cercar a cidade. Voltou para Berlim, onde se encarregou de eliminar as evidências documentais de suas atividades. Como tantos outros membros da SS que fugiam nos últimos dias do Reich, Eichmann refugiou-se na Áustria com sua família, após a rendição alemã no dia 8 de maio de 1945. No entanto, ao fim da guerra, as tropas dos Estados Unidos o prenderam, e ele passou um tempo detido em diferentes campos para oficiais nazistas, fazendo-se passar por um homem chamado Otto Eckmann, graças a documentos falsos. Ao perceber que sua verdadeira identidade corria o risco de ser descoberta, fugiu de um campo de trabalho em Cham, na Alemanha. Naquele momento, Rudolf Höss, ex-comandante de Auschwitz,
já o havia apontado nos julgamentos de Nuremberg como o principal cérebro do Holocausto. Eichmann entendeu que precisava desaparecer completamente. Em 1948, obteve documentos falsos para emigrar à Argentina com o nome de Ricardo Clement, graças à rede de apoio dirigida pelo bispo Alois Rudal. Seguindo a chamada Rota dos Mosteiros, transferiu-se para a Itália, onde conseguiu chegar à América do Sul. Finalmente, estabeleceu-se em Olivos, um bairro de Buenos Aires, onde adotou um estilo de vida tranquilo. Conseguiu emprego na fábrica da Mercedes-Benz e foi promovido até se tornar chefe de departamento. Pouco depois, sua esposa e filhos se juntaram a ele. Um de seus filhos, Klaus, começou um relacionamento com Silvia, uma jovem alemã cujo pai havia sobrevivido ao campo de concentração de Dachau. Sem saber que a moça tinha ascendência judaica, Klaus fez comentários ofensivos sugerindo que os nazistas não haviam terminado seu trabalho de exterminar certos grupos. Como era de se esperar, o relacionamento não durou. No ano seguinte, o pai de Silvia ouviu um testemunho durante um julgamento em Frankfurt sobre crimes de guerra nazistas. No processo, mencionaram Adolf Eichmann como figura-chave na aniquilação do povo judeu. Ao ouvir aquele sobrenome, lembrou-se de que coincidia com o do ex-namorado da filha. Sem perder tempo, levou suas suspeitas ao promotor Fritz Bauer, em Frankfurt. Bauer exigiu detalhes adicionais, especialmente a localização exata do homem que poderia ser Eichmann. No entanto, o pai de Silvia enfrentava um obstáculo importante. As brutais agressões sofridas em Dachau na década de 1930 o haviam deixado cego. Por isso, Silvia decidiu investigar por conta própria em Olivos. Após algumas averiguações, conseguiu um endereço: Chacabuco 4261. Em um domingo à tarde, dirigiu-se à residência e bateu à porta. A mulher que atendeu foi Vera, esposa de Eichmann, que lhe disse que Klaus não estava em casa. No entanto, convidou-a a entrar para tomar café e comer bolo. Silvia aceitou a cortesia e pouco depois um homem se juntou à conversa. Quando perguntou se ele era o pai de Klaus, o indivíduo negou com firmeza, assegurando que era apenas seu tio. Minutos depois, Klaus apareceu na cozinha e, ao ver Silvia, ficou visivelmente surpreso. Imediatamente ordenou que ela saísse da casa. Eichmann os acompanhou até a saída e, antes de se despedirem, Klaus mencionou que levaria Silvia até o ponto de ônibus. Seu suposto tio sugeriu que seria mais apropriado escoltá-la até sua casa. Então, Klaus respondeu com uma frase que selou o destino de Eichmann. "Obrigado, pai. Vou me certificar de que ela chegue sã e salva." Essa confirmação permitiu que Silvia e seu pai informassem ao promotor Bauer que o arquiteto da solução final vivia escondido à plena vista em um bairro de Buenos Aires. No entanto, a única dificuldade era que, embora o testemunho fosse impactante, Bauer o considerava insuficiente para justificar uma operação em grande escala fora da Alemanha. Simon Wiesenthal, o legado da caça aos nazistas. Felizmente houve alguém que não desistiu com facilidade. Tratava-se de Simon Wiesenthal, sobrevivente do Holocausto, que passou quase 3 anos prisioneiro em Janowska, depois em Krakow-Plaszow, e finalmente sobreviveu a uma marcha forçada até Mauthausen. Após viver essas experiências atrozes, decidiu dedicar o restante de sua vida a rastrear criminosos nazistas. Em 1953, uma carta revelou-lhe que Eichmann havia sido visto em Buenos Aires. No ano seguinte, levou essa informação ao consulado israelense em Viena. Depois, em 1960, após o falecimento do pai de Eichmann, organizou para que detetives particulares fotografassem familiares do fugitivo. Sabia-se que seu irmão Otto tinha uma semelhança impressionante com ele, e não existiam imagens recentes do ex-oficial nazista. No dia 18 de fevereiro, Wiesenthal entregou essas fotos a agentes do Mossad. Graças a esse material, conseguiram verificar sua identidade na Argentina. Dado que a Argentina tinha um histórico de rejeição às tradições de nazistas, solicitá-la teria sido inútil. Por isso, o primeiro-ministro israelense David Ben-Gurion ordenou capturá-lo e levá-lo a Israel para ser julgado. Em abril de 1960, um grupo de 8 agentes viajou a Buenos Aires com essa missão. No dia 11 de maio daquele ano, Eichmann foi interceptado perto de sua casa na Rua Garibaldi, em São Fernando. Durante semanas, os agentes observaram seus movimentos e descobriram que ele pegava o mesmo ônibus todas as noites.
No entanto, no dia determinado não apareceu no transporte habitual, o que quase frustrou o plano. Finalmente chegou em outro ônibus meia hora depois. Peter Malkin, agente do Mossad, aproximou-se e falou em espanhol, perguntando se podia lhe fazer uma pergunta. Eichmann, surpreso, tentou se afastar, mas 2 agentes a mais o agarraram. Lutou com eles até ser imobilizado e colocado em um automóvel, onde foi coberto com um cobertor. Foi levado a uma casa segura do Mossad, onde permaneceu por 9 dias. Lá foram feitas verificações adicionais para confirmar sua identidade. Finalmente, na noite do dia 20 de maio, Yona Elian, um anestesista integrante da equipe, o sedou e o disfarçou de assistente de voo para retirá-lo do país em um avião israelense. Após chegar a Israel, foi encarcerado em uma delegacia fortificada em Iagur durante 9 meses. Nesse tempo, enfrentou interrogatórios diários até que, no dia 11 de abril de 1961, começou seu julgamento. Enfrentou 15 acusações, entre elas crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio e pertencimento a uma organização criminosa. Pouco depois da meia-noite do dia 1º de junho de 1962, Eichmann foi executado na prisão de Ramla. Enquanto isso, Wiesenthal passou a ser reconhecido como um herói em seu país. Nos anos seguintes, Wiesenthal continuou sua busca implacável por criminosos nazistas por meio de diversos métodos. Criou na Áustria o Centro de Documentação Histórica Judaica, onde reuniu informações sobre responsáveis por crimes de guerra e ofereceu ajuda a deslocados. Dedicou-se a registrar com precisão os horrores do Holocausto, entrevistar testemunhas e utilizar os meios de comunicação para manter vivo o interesse pela perseguição aos nazistas. Estava convencido de que todos os culpados, desde altos comandos até simples colaboradores, deveriam prestar contas. Sua firmeza lhe deu notoriedade e, a partir da década de 1960, seu nome ficou vinculado à caça aos nazistas. Foi indicado em 4 ocasiões ao Prêmio Nobel da Paz, recebeu o título de Cavaleiro no Reino Unido, a Medalha Presidencial da Liberdade nos Estados Unidos, a Legião d'Honneur da França e pelo menos 53 reconhecimentos adicionais. Para muitos, Wiesenthal tornou-se uma espécie de santo laico. Atribui-se a ele a localização de 1.100 criminosos nazistas, mas seu legado é controverso. Ao longo de sua vida, inventou histórias e exagerou seu papel em múltiplas capturas. Do fim da Segunda Guerra Mundial até sua morte em 2005, apresentou versões imprecisas sobre sua atuação na perseguição de nazistas, criou relatos falsos sobre seu passado durante o conflito e também distorceu detalhes sobre sua formação acadêmica. Apesar de sua relação ambígua com a verdade, sua contribuição foi fundamental para levar vários criminosos de guerra a julgamento. Sua figura continua sendo polêmica, mas seu impacto na busca por justiça é inegável. Nazistas no exílio, o refúgio de criminosos de guerra no Oriente Médio. Em 1948, apenas 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, um notório criminoso de guerra conseguiu fugir de uma prisão em Linz, Áustria. Franz Stangl, que comandou os campos de extermínio em Sobibor e Treblinka, era responsável pela morte de quase 1 milhão de judeus. Sua rota de fuga passou por Graz, Merano e Florença até chegar a Roma. Lá, o bispo Alois Rudal, também austríaco, o acolheu e lhe forneceu documentação falsa que permitiu sua viagem à Síria, onde posteriormente sua família se reuniu com ele. Em 1951, os Stangl mudaram-se para o Brasil. Sem querer, Stangl havia aberto uma nova rota de fuga para os nazistas, o Oriente Médio. Alois Brunner, um dos executores mais impiedosos do Holocausto, ainda estava foragido naquela época. Durante o conflito, Brunner ocupou um alto cargo na Gestapo, sendo o principal colaborador de Adolf Eichmann e líder do Departamento de Assuntos Judaicos. Sua habilidade para organizar deportações e assassinatos em massa em países como França, Grécia e Eslováquia o tornou uma peça-chave no genocídio. Eichmann o considerava seu melhor agente. Após o fim da guerra, escondeu-se na Alemanha, mas em 1954 sentiu que as autoridades estavam cada vez mais próximas, especialmente quando um tribunal francês o condenou à pena capital à revelia. Com o apoio de antigos aliados, seguiu os passos de Stangl e fugiu para o Egito, governado por Gamal Abdel Nasser.
Assim começou seu exílio no Oriente Médio, que se estenderia até sua morte várias décadas depois. Nasser empregou vários especialistas alemães em tecnologia militar e mísseis, além de alguns estrategistas e especialistas em segurança. No entanto, não tinha interesse em figuras como Brunner, cujo único conhecimento era o extermínio. Com a ajuda de Amin al-Husseini, ex-grão-mufti de Jerusalém e protetor dos nazistas na região, Brunner conseguiu chegar à Síria, onde obteve um visto de trabalho em 1955. Integrando-se a um crescente grupo de traficantes de armas em Damasco, Brunner começou uma nova vida. Na capital síria, uniu-se a outros fugitivos nazistas, como Franz Rademacher, ex-funcionário do Ministério das Relações Exteriores do Terceiro Reich, e Wilhelm Beisner, espião alemão encarregado de eliminar a população judaica na Palestina caso a Alemanha triunfasse. Juntos fundaram a Orient Trading Company, uma empresa que na verdade servia como fachada para um lucrativo negócio de tráfico de armas. Sua rede obtinha armamento do bloco comunista e o enviava à resistência argelina, a Frente de Libertação Nacional, em sua luta contra a ocupação francesa. Brunner acumulou uma grande fortuna com essa atividade, mas em 1959 sua sorte começou a se esgotar. Sem que soubesse, agentes sírios já monitoravam seus passos e viam suas operações com desconfiança. Em algum momento, no final de 1959, as autoridades sírias prenderam Brunner e o levaram a uma instalação secreta onde se interrogavam e torturavam prisioneiros de guerra. Suspeitando que ele fosse um agente infiltrado, acusaram-no de tráfico de drogas e ordenaram que permanecesse sob custódia até que sua situação fosse esclarecida. Ciente de que sua vida estava em risco, Brunner fez uma última tentativa de se salvar. Afirmou aos oficiais que era perseguido por seu papel na luta contra o povo judeu. A reação do capitão responsável mudou imediatamente. Ele se levantou e lhe ofereceu um aperto de mão. "Bem-vindo à Síria", disse. "O inimigo dos meus inimigos é meu aliado." A partir de então, Brunner passou a colaborar com o governo sírio em diversas tarefas. Durante os anos 80 e 90, Damasco continuou a lhe oferecer refúgio, ignorando múltiplos pedidos de extradição provenientes da Áustria, Alemanha Ocidental e Estados Unidos. A resposta oficial era sempre a mesma: aquela pessoa não se encontrava no país. No entanto, a pressão da mídia e dos caçadores de nazistas, Serge e Beate Klarsfeld, fez com que sua presença na capital se tornasse um problema. Com o tempo, sua utilidade para o governo diminuiu. Durante esses anos, os movimentos de Brunner foram cada vez mais restringidos, especialmente depois de desobedecer ordens diretas do presidente para se manter discreto. Apesar dos avisos, concedeu entrevistas à imprensa internacional, alemã e austríaca, gerando desconforto nas altas esferas do poder. Finalmente, em 1996, o governo sírio decidiu se livrar dele. Retiraram-no de sua residência e o trancaram em uma cela subterrânea na delegacia de polícia de Muhajirun. A porta foi fechada para nunca mais ser aberta. Brunner passou o restante de sua vida em condições deploráveis, cercado de sujeira e abandono. Acredita-se que tenha falecido em 2010. Justiça tardia. A perseguição aos nazistas no século XXI. Pessoas como Wiesenthal e Bauer jamais cessaram em sua missão. Durante décadas, conseguiram levar a julgamento milhares de responsáveis pelo Holocausto e seus cúmplices. No entanto, devido à passagem do tempo, capturar criminosos de guerra na atualidade tornou-se uma corrida contra o relógio. Mesmo aqueles que eram muito jovens durante a Segunda Guerra Mundial hoje já ultrapassam os 90 anos. Um exemplo claro é o caso de Johann Rebogen, que em 2018, à idade de 94 anos, foi identificado como ex-guarda no campo de concentração de Stutthof, onde serviu entre 1942 e 1944. Dado que quando os fatos ocorreram, ainda não havia completado 21 anos, foi julgado por um tribunal juvenil de Münster. Foi-lhe imputada a morte de mais de uma centena de prisioneiros poloneses e 77 soldados soviéticos mediante o uso de gás Zyklon B.
Outro caso semelhante ocorreu em 2019, quando Bruno Day, com 93 anos, recebeu condenação por sua cumplicidade no assassinato de mais de 5.000 pessoas, em um campo de extermínio entre 1944 e 1945. O rastreamento e processamento desses indivíduos tem sido possível graças a uma equipe especializada que opera na cidade alemã de Ludwigsburg, no sudoeste do país. Lá funciona o Escritório Central para a Investigação de Crimes do Nacional-Socialismo, em operação desde 1958. Sua tarefa consiste em localizar os últimos responsáveis pelo Holocausto que ainda não enfrentaram a justiça e que ainda podem ser julgados. A cada ano, os promotores dessa instituição identificam aproximadamente 30 suspeitos ainda vivos. Posteriormente, os casos são encaminhados a promotorias regionais, que dedicam cerca de 1 ano para determinar se as evidências são suficientes para iniciar um julgamento. Desde o início do século XXI, esse processo meticuloso resultou em 6 julgamentos, incluindo os já mencionados. Atualmente, a idade mínima dos acusados gira em torno dos 90 anos, e em sua maioria ocupavam cargos de menor hierarquia dentro do regime nazista: vigilantes, pessoal de cozinha, médicos e operadores de comunicações. O problema reside no fato de que muitos dos implicados falecem antes que seus julgamentos sejam concluídos, reduzindo assim a possibilidade de obter condenações. Em 2013, por exemplo, o Escritório Central elaborou uma lista com 30 pessoas que no passado trabalharam em Auschwitz e que podiam ser julgadas de imediato. No entanto, apenas 5 delas enfrentaram a justiça, já que as demais morreram antes da audiência ou foram declaradas incapazes de se submeter a julgamento. Apesar disso, a importância dessa instituição não está na quantidade de sentenças proferidas, mas na mensagem que transmite. Nenhum crime contra a humanidade será esquecido. Graças ao seu trabalho, aqueles que participaram dos horrores do nazismo devem viver sabendo que, a qualquer momento, a justiça poderá alcançá-los. Sua existência mantém viva a memória das vítimas do Holocausto, lembrando ao mundo a magnitude das atrocidades cometidas entre 1933 e 1945. A história desses crimes é tão estarrecedora que é imperativo não permitir que caia no esquecimento, não importa quantas décadas passem. O fim da Segunda Guerra Mundial marcou a queda do nazismo, mas não pôs fim à busca por justiça. Durante décadas, revelaram-se as redes de fuga, a cumplicidade de diversas instituições e o esforço daqueles que perseguiram os criminosos de guerra. Alguns encontraram refúgio na América do Sul, no Oriente Médio, ou mesmo na Europa, amparados por regimes que os protegeram por interesse estratégico. Outros foram capturados e julgados. No entanto, muitos nunca enfrentaram consequências, e com o passar do tempo, a possibilidade de processá-los diminuiu. Ainda assim, o Escritório Central para a Investigação de Crimes do Nacionalsocialismo na Alemanha tem mantido sua atuação, demonstrando que a justiça não prescreve diante de crimes contra a humanidade. Este relato não é apenas história, mas um alerta sobre a importância da memória. As atrocidades cometidas pela SS não devem cair no esquecimento, e a impunidade não pode ser aceitável. Embora os anos passem, a história continua a lembrar seus nomes, seus atos e as consequências de sua ideologia. A justiça, ainda que tardia, continua sendo necessária para honrar as vítimas e reafirmar o compromisso da humanidade com a verdade.